Olá, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos a esse culto online da Sara Taubaté. Você é muito bem-vindo aqui, você é muito bem-vindo nessa igreja e o desejo do nosso coração é que a palavra de Deus hoje, através dessa mensagem, possa te encontrar. Hoje nós começamos uma campanha nova. A campanha desse mês é Vitória nos Relacionamentos. Quantos aqui querem conquistar vitória em todos os seus relacionamentos? Existem algumas chaves, existem alguns pontos importantes para que você alcance vitória nos relacionamentos. E hoje, o primeiro dia dessa campanha, a primeira semana dessa campanha, eu quero convidar você a meditar sobre mágoas e ressentimentos, se libertar de mágoas e ressentimentos. Vamos orar antes de começar? Feche os seus olhos aí, acalme seu coração. Senhor Jesus, nessa noite nós queremos ouvir a Tua palavra, Senhor. E nós queremos nos libertar de tudo aquilo que nos rouba da nossa vitória em todos os relacionamentos que nos cercam. Querido, repete comigo nesse momento. Diga: Senhor Jesus, o meu coração está aberto para ser ministrado e mudado e moldado pela sua voz. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus queridos. Eu quero falar hoje, então, sobre mágoa e ressentimento, sobre a importância de você se libertar do sentimento, das emoções, né? Que muitas vezes vão gerar mágoa e do ressentimento. E eu vou explicar direitinho para você a respeito disso tudo. Vamos ler a Bíblia? Em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 9, e ela diz o seguinte: Não se ire facilmente, pois a raiva é a marca dos tolos. Muito forte. Mais uma vez. Não se ire facilmente, pois a raiva é a marca dos tolos. Para a gente começar a entender essa palavra, eu quero explicar para você o que é ser tolo. Antes de explicar, eu quero desafiar você a anotar essa palavra no seu caderno, no seu celular, seja onde for. Anotar os pontos importantes dessa palavra. Por quê? Porque nessas campanhas é importante, você que vai participar de todas as semanas, principalmente, você que se compromete mesmo com o seu crescimento pessoal, anote e depois analise os pontos que você precisa modificar, né? Não seja apenas um espectador, não seja apenas um ouvinte, mas seja um praticante. Amém? Então, um tolo, uma pessoa tola, nós podemos definir de uma maneira rápida aqui, que é uma pessoa sem inteligência emocional. E nós sabemos que a inteligência emocional que hoje, né, os profissionais chamam, é os frutos do Espírito Santo. Todos aqueles que buscam os frutos do Espírito Santo e desenvolvem os frutos do Espírito Santo nas suas vidas são pessoas inteligentes emocional. E o tolo é a pessoa que não busca o fruto do Espírito Santo. Pelo contrário, ele fica refém das obras da nossa carne. O tolo é alguém que não tem inteligência emocional. É interessante que no dicionário, no Strongs, onde mostra o verdadeiro significado das palavras bíblicas importantes, a palavra tolo, ela significa estúpido e também significa simplório. Ou seja, o tolo, ele é aquela pessoa, a gente não pode definir alguém tolo ou não por falhas, porque todos nós falhamos, mas o tolo, ele escolheu falhar, é diferente.
É muito diferente você cometer uma falha do que você escolher falhar, do que você decidir viver falhando. Vocês estão percebendo a diferença? Todos nós temos dentro de nós pontos bons e pontos a melhorar. Todos nós. Só que é uma escolha. O que você escolhe pôr para fora? Os seus pontos bons ou você prefere pôr para fora e de uma maneira estúpida, né? Repetir as obras da carne, né? Você escolhe muitas vezes ser assim, ser uma pessoa acomodada, irada, fracassada e etc. Então o tolo, ele é alguém simplório. E aí, o tema hoje é: não seja refém de mágoa e ressentimento. O que é mágoa? A mágoa, ela tem muito mais a ver com as minhas emoções e o ressentimento com o meu sentimento. E aí a gente vai entender um pouquinho rapidamente essa diferença. Isso é muito importante para você observar e ter uma decisão rápida. Na nossa vida, muitas vezes, a gente precisa ser rápido, né? Eu vou falar um pouquinho mais disso lá na frente. A gente precisa ser rápido quando vem um sentimento ruim, um pensamento ruim, uma fala negativa e etc. Então tá. A mágoa, ela é a emoção. Ela é uma emoção, muitas vezes, contrariada. Quando eu tô magoado, a minha emoção foi contrariado. Muitas vezes a pessoa que é refém da mágoa é aquela pessoa que ela quer que as coisas sejam todas do jeito dela. Tudo que sai um pouco do script do que aquela pessoa quer que seja, ela fica magoada. E não necessariamente ela vai expressar isso com palavras, né? Dizendo, estou magoado, estou magoada. Mas ela vai expressar isso em atitudes, né? E o que é a mágoa? A mágoa é alguém que está contrariado com uma situação, contrariado com uma fala, contrariado com um ambiente, um cenário. Então aquela pessoa, ela está magoada, ela está contrariada. E ela pode escolher, né? Muitas vezes a gente não escolhe se nós vamos ser magoados ou não. Às vezes é inevitável, dependendo da situação. É lógico que a partir do momento que você vai buscando os frutos do Espírito, isso vai ficando... nós vamos aprendendo a lidar melhor com as situações. E daí, de repente, uma situação que tiraria o seu chão, quando você pratica e busca os frutos do Espírito Santo, aquilo já para você já começa a ser mais leve, certo? E aí a mágoa, você pode escolher ser refém dela ou não. E uma pessoa magoada é aquela pessoa que tudo que tá fora do script emocional daquela pessoa vai magoar ela, né? E aí todas as vezes que o dia pode ser lindo, o cenário pode ser lindo, a conta pode estar cheia de dinheiro, o marido pode ter levado café da manhã na cama, mas se alguma coisa sair de dentro do script emocional, aquela pessoa já se magoa e aí ela corre o risco de perder todas as coisas boas por causa de uma situação que na leitura emocional, porque cada um tem a sua, então na minha leitura emocional aquilo não foi bom, e aí eu fico refém da mágoa. E aí o que acontece muitas vezes? Pessoas reféns de mágoa são pessoas que carregam pesos, né? Ela pode ter um quê de ser uma pessoa extremamente perfeccionista, uma pessoa que não tem uma facilidade de lidar com aquilo que não sai do meu jeito, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu penso que tem que ser, né? Então é uma pessoa que... E aí essa pessoa magoada, ela rapidamente vai se tornar uma pessoa ressentida. Então a mágoa, ela vai atingir as minhas emoções. E o ressentimento, ele já vira um sentimento dentro de mim. E é diferente, porque a emoção, ela pode ser muitas vezes passageira.
E por mais que você sinta isso diversas vezes, mas é algo passageiro. Agora, o ressentimento é a pior coisa que existe. Eu acho que é algo que o diabo usa para nos roubar demais. O ressentimento é quando a sua mágoa tem tanta raiz, ela enraiza tanto dentro de você que ela torna um sentimento ruim, né? Um sentimento muitas vezes de orgulho, um sentimento de soberba, um sentimento de baixa estima, né? Isso é horrível, isso é horrível. E aí que tá, o ressentimento é a mágoa enraizada dentro de mim, a ponto que muitas vezes as pessoas ficam à flor da pele, né? E o ressentimento é quando você não esquece mágoa. Então você foi magoado no dia. Eu fui magoado no dia 14 de fevereiro de 2019 e eu nunca mais esqueço disso. E depois eu fui magoado de novo por essa pessoa no dia tal e eu também não esqueço disso, e eu também não esqueço disso, e aquele dia também eu não esqueço. E aquilo ganha espaço, aquilo expande dentro de nós e vira ressentimento. E ressentimento é amargura, né? E a Bíblia fala que todo pecado nasce de uma raiz de ressentimento, de uma raiz de amargura. Sabe por quê? Porque o amargurado, ele não tem prazer em santidade. As pessoas ressentidas, as pessoas amarguradas, por que a raiz do pecado é isso? Porque os ressentidos, os amargurados, ele não tem prazer na santidade. Ele não enxerga motivo. Ele não enxerga, para ele, aquilo tanto faz, tanto fez. Porque ele se sente um fracassado. Todo amargurado se sente fracassado. Assumindo ou não, é inevitável, tá? Infelizmente, é inevitável. E Gálatas, capítulo 5, versículo 1, diz o seguinte: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Olha que forte isso. O diabo quer colocar eu e você numa cadeia de ressentimento, de amargura. Porque quando nós estamos presos nessa cadeia, o ciclo para você cair em pecado é mais rápido, é mais fácil. Porque você não começa a não enxergar bons motivos. O seu olho já não é mais luz, o seu olho já é trevas. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu quero que nesse momento você feche os seus olhos aí onde você está. Coloca bem a mão no seu coração ou na sua mente. Se você hoje tem sido refém de pensamento negativo, coloca a mão na sua mente. Se você tem sido refém de emoções descontroladas, mágoa, coloca a mão no seu coração. Se for os dois, coloca uma mão em cada. E declara comigo nesse momento. Diga: Senhor Jesus, eu quero hoje me libertar de toda a raiz de amargura que existe dentro de mim. E eu quero declarar que os meus olhos são luz e todo o meu corpo será luz, em nome de Jesus. E quem vive refém de mágoa, quem vive refém da amargura, do ressentimento, não encontra motivação. E não tem nada mais incrível na vida do que você encontrar as suas próprias motivações. Muitas vezes nós vamos até pessoas, até eventos, até curso, até uma faculdade, até muitas vezes um mentor, um psicólogo, um nutricionista, um médico. Você vai esperando com que ele te motive a mudar. E muitas vezes isso é possível, mas se você for refém do ressentimento e você espera sempre de alguém motivação, você vive numa montanha-russa emocional e espiritual. Um dia você está lá em cima e no outro dia, de repente, sem mais nem menos e de uma maneira muito drástica, você está embaixo, rápido, igual a montanha-russa. Porque você
é uma pessoa refém do ressentimento. O diabo tá te prendendo nessa cadeia. E quem é ressentido não enxerga motivação própria. Sabe o que significa motivação? Motivos para ação. Só que, infelizmente, o ressentido não acha motivos para ação. Pelo contrário, ele só acha motivos para desistir. O ressentido, o amargurado, aquela pessoa que o olho dela já não tem mais luz, já não brilha mais, ele não encontra motivos para prevalecer. Ele só encontra motivos para retroceder. E olha que forte isso. Se você parar e começar a pensar demais em tudo que está acontecendo, realmente nós, eu, você, vamos achar muitos motivos para desistir. Nós vamos achar muitos motivos para retroceder, mas existe um motivo que basta, que faz com que todos os outros motivos fiquem pequenos. Um motivo para você avançar, um motivo para você não retroceder, que está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 37. Diz assim: mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Grifa essa palavra. Escreve aí nos comentários. Mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Será mesmo que você precisa que alguém motive você? Será mesmo que você precisa, muitas vezes, ir para lugares buscar motivação? Sendo que a motivação está dentro de você? Porque Deus te fez para dar certo? Porque Deus te fez não só para ser vencedor, mas para ser mais do que vencedor? Agora, se você for amargurado, se você estiver ressentido, se você estiver refém disso, você não enxerga, tudo que você vai olhar para o espelho e você vai ver fracassado, fracassado, fracassado. O seu despertador vai tocar, você não vai ter vontade de acordar. E o pior é que no dia anterior, quando você fechou o olho, você imaginou uma vida perfeita. É muito fácil, eu vejo muitas pessoas caindo nessa cilada. Se você não resolver as emoções, aliás, mal resolvidas, você vai viver ressentido. E planos, motivação, mais do que vencedor, não vai fazer sentido para você. Porque por dentro você está se sentindo um fracassado. Você muitas vezes pensa assim, não, amanhã eu vou dormir hoje e amanhã eu vou ser meu futuro eu, vou ser minha futura eu. E eu vou pôr o celular para despertar a tal horário, e eu vou fazer minha vida acontecer, eu vou acordar mais cedo, eu vou ser produtivo, e de repente a gente fica refém do snooze, do soneca. Muitas vezes as pessoas elas caem no looping de ficar apertando aquele botão, porque é o único momento do dia dela que ela tem controle, porque todos os outros momentos ela é refém de amargura, ela é refém de desculpa, ela é refém de preguiça, ela é refém de zona de conforto, ela é refém de pensamentos negativos, ela é refém da improdutividade, ela é refém. E eu quero te chacoalhar mesmo, porque eu quero dizer, você foi feito para ter vitória nos seus relacionamentos, você foi feito para ter vitória na sua vida, você foi feito para ser livre de mágoa, você foi feito para ser livre de ressentimento, você foi feito para ser livre de amargura. Eu não estou dizendo que você nunca vai ficar magoado, porque até eu fico, mas se resolva, meu irmão, resolve isso aí dentro de você. Se precisar resolver com as pessoas, vai até as pessoas. Se precisar resolver com Deus, dobre o seu joelho. Se precisar resolver com o cônjuge, olha na cara dele e conversa. E põe as cartas na mesa. Se precisar resolver, de repente, com o seu chefe, com o seu discipulador, seja com quem for, resolve, mas não seja refém da sua mágoa, do seu ressentimento, porque senão você não vai encontrar sua própria motivação, e a sua própria motivação está dentro de você. Não espere de pessoas, não espere de lugares. Motivos para ação, quem precisa se motivar é você. Se você vai muitas vezes para uma reunião
de discipulado, para uma célula, para um culto, para uma reunião do seu trabalho, para uma palestra que vai vir fulano de tal, se você vai lá esperando que ele motive você, parabéns, você está entrando na montanha russa das emoções. Mas se você encontrou dentro de você motivos para a ação, você vai ser constante. E é isso que muda a nossa vida, é ser constante, é saber o que eu quero, é saber onde eu vou chegar, é ser decidido. Decidido, sabe? As pessoas ressentidas, as pessoas amarguradas, elas sabem o que precisam fazer, por isso que ela tá ressentida, porque ela sabe o que precisa ser feito, mas infelizmente ela não faz. Ela sabe o que precisa ser feito na vida emocional, ela sabe o que precisa ser feito na vida financeira, sabe o que precisa fazer para a saúde, sabe o que precisa fazer no reino de Deus, sabe o que precisa fazer dentro da igreja, sabe o que precisa fazer dentro da liderança, sabe, mas não faz, e por isso é amargurado, e por isso é ressentido, e isso se chama autossabotagem. Isso se chama autossabotagem. Esse ciclo de derrota é o ciclo que o diabo quer te colocar, porque a partir do momento que isso vai enraizar dentro de você, a raiz da amargura, da frustração, o pecado é opção já para você, ele já se torna uma opção, porque o meu olho já não tem mais luz. Isso é muito sério, querido. E eu quero cortar isso mesmo pela raiz, porque eu não quero ver o diabo enganando você. Eu não quero ver Satanás ganhando espaço no seu coração através desses pensamentos, dessas emoções e desses sentimentos. Amém? Escreve aí para mim, eu quero ler. Eu, inclusive, vou fazer isso nesse momento. Eu também tô junto com você. Eu também tô recebendo. Escreve aí e fala assim: eu decido hoje ser livre do ressentimento e da mágoa. Eu decido hoje ser livre do ressentimento e da mágoa. Escreve e repete isso pelo menos umas 3 vezes para você mesmo. Para você mesmo. Isso é muito sério. Mudar, querido, exige coragem. Tem corajoso aqui essa noite? Tem corajosa aqui essa noite? Suas mudanças, suas decisões. E às vezes são mudanças pequenas, são decisões pequenas. Gente, fala pra mim. Exemplo, você acorda todo dia 8 horas da manhã, mas você percebe que para você ter a vida que você quer, para você produzir o tanto que você quer, você precisa acordar às 6. Você precisa acordar às 5h30. Essa é uma decisão grande. Nossa, essa é uma decisão que você precisa fazer um ofício e assinar no cartório e reconhecer firma e de repente pedir autorização para alguém. Essa é uma decisão que você precisa gastar mais dinheiro. Não, é uma decisão pequena que te vence. Agora, se as decisões pequenas vencem a gente, quanto mais as decisões grandes. Repito, mudar exige coragem. Só os corajosos mudam. E eu não tô falando de decisão grande. Eu não tô falando de decisão, uau, comprar uma casa, comprar um carro, ganhar o prêmio Nobel, fazer isso, fazer aquilo. Eu não tô falando de coisa grande, não. Eu tô falando de coisa pequena. Sabe pessoas que me inspiram? Apesar de que realmente, pessoas que ganham o prêmio Nobel, pessoas que prosperam, pessoas que ganham medalhas, etc., são exemplo, lógico que são. Mas hoje eu olho para as pessoas que tomam pequenas decisões todos os dias. Essas pessoas são inspiração para mim. Pessoas que acordam no horário que se propõem a acordar. Gente, eu tava tão frustrada, eu já tive tão frustrada da minha vida, talvez você vai se identificar comigo. Se você se identificar comigo, faça uma decisão hoje. Eu tava tão magoado com a minha vida, eu tava tão ressentido com a minha vida há um tempo, que eu nunca tinha reparado, mas o meu despertador tocava em vários horários. Então, eu colocava o despertador 1 hora, e depois eu colocava 5 minutos depois daquela hora, depois 5, mais 5, mais 5, mais 5, e aquilo ia. E várias vezes eu apertava lá pelo menos uns 4, 5 horários. Esse looping de horário
só reforçava dentro de mim, e até de maneira inconsciente, de que eu não conseguia tomar decisões pequenas. Conseguia tomar nem a decisão da hora que eu ia acordar. E o dia que o Espírito Santo falou isso comigo, falou: Carla, quer ter decisões grandes? Comece pelas pequenas. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E são nas pequenas coisas, queridos, que a sua vida vai mudar. São nas suas pequenas decisões, são nas suas pequenas atitudes, são nas suas pequenas demonstrações que os seus relacionamentos vão mudar. O que mais nos rouba muitas vezes é que nós pensamos demais, focando naquilo que é negativo. Então, todas as vezes que você tem uma ideia dentro de você, todas as vezes que você tem um motivo para a ação, nós temos um modelo padrão de pensamento muito destrutivo, onde a gente para pensar e muitas vezes a gente analisa demais tudo que pode dar errado, muitas vezes a gente analisa demais tudo que não que pode sair do controle. E aí, o fato de a gente pensar demais, nossa mente, por estar presa na mágoa, no ressentimento, na amargura, ela vai expandir para o negativo. E aí você tem uma ideia muitas vezes revolucionária, uma ideia que vai mudar a sua vida emocional, uma ideia que vai mudar a sua situação financeira, uma ideia de ouro, mas se você for refém, se você deixar o diabo te fazer refém do ressentimento, da amargura, a sua mente vai expandir para aquilo que é negativo. Quanto mais você tiver ressentido e expandir para o negativo, aquilo que parece ser bom, logo logo vai parecer ruim. Aquilo que parece ser uma boa ideia, um bom empreendimento, uma boa aposta, rapidamente você vai falar, não, isso não é bom não. E o problema não está com as suas ideias, o problema está dentro de você. Você não está acreditando em você. Você não vai até o fim. Por quê? Porque você está refém da sua amargura, dos seus ressentimentos e das suas emoções totalmente mal resolvidas. Seus problemas viram gigantes, muito maiores do que eles são. Muitas vezes temos problemas simples, que são problemas sim, mas são simples de resolver, só que a nossa amargura vai deixar aquele problema complicado, vai deixar aquele problema difícil e talvez até para mim, que estou fazendo uma leitura emocional, né? Aquele problema vai ser impossível. Não deixa o diabo te enganar com ressentimento e com amargura. Livre-se disso hoje e faça coisas que vai te promover, sabe? Eu não tô falando promovendo trabalho não, tá, gente? Apesar de que isso pode ser possível. É uma fórmula matemática clara. Se você cuidar de você, se você cuidar do seu templo, do seu ambiente, da sua saúde, corpo, alma e espírito, querido, a mágoa não vai encontrar espaço no seu coração para virar ressentimento. Ela vai ser bem resolvida, porque você encontrou plenitude no corpo, na alma e no espírito. Amém. Você já é mais do que vencedor. Amém? Feche os seus olhos, eu vou orar. Senhor Jesus, nessa noite nós oramos para que haja um alinhamento do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito com a tua vontade. E isso, Senhor, se refletirá nos nossos relacionamentos. Eu declaro relacionamentos saudáveis. Mas eu declaro em nome de Jesus o primeiro relacionamento mais importante, meu com o Senhor. E o segundo relacionamento, que é o meu comigo mesmo. Eu declaro que esses relacionamentos hoje são tratados, são mexidos, são confrontados dentro de mim, para que eu possa viver relacionamentos saudáveis em todas as áreas da minha vida. Em nome de Jesus. Amém.